quando ocorria a análise de uma vitória antigamente na ruela do duelo, acontecia de imiscuir uma visão que fazia acreditar a proteção dos deuses sobre o que era malho de fazer o outro desencarnar pela agressão e pelo próprio andamento daquele duelo. E, por essa forma, resolvia a questão diminuta, berloca da rotina. Assim é que, se dois vizinhos estavam num desentendimento referente a uma área de pomar, a quem deveria de fato pertencer, entravam na resolução por essa agressão recíproca, instantânea, e naturalmente que ambos se feriam muito, porque até que um viesse a desfalecer no chão e desencarnasse, o outro já estava bastante alterado e chagado. Mas esse que permanecesse vivo acatava a escolha dos deuses e a proteção que ele recebia e ficava com aquela cuja porção como pomicultor daquela área. E esse tipo de ideia fazia associação com ainda um primitivismo, uma barbárie que marcou o ido de centenas de anos atrás. E quando voltamos para o momento profícuo da vinda de Jesus, isso era franco. E a forma de resolver questiúncula passava por alguém que detesse uma autoridade diferenciada abordar um indivíduo e começar a espancá-lo onde ele estivesse mesmo, muitas vezes até a morte. Que caracterizava o ioiô túmulo-berço entre dois indivíduos, quando ora um vinha com uma autoridade diferenciada em relação ao outro e abusava disso, ora o outro vinha com uma autoridade específica em relação a esse e abusava. Então aquilo não acabava. Até que um erguesse num desfraldo a bandeira da paz e resolvesse por um ato heróico, um movimento contínuo nessa direção pela vontade erguida, seguir o caminho da outra face, da expiação e reparação valorosa, e quebrava aquele grilhão, aquele ping-pong ioiotivo. E com Jesus, isso sofre uma solução de continuidade jamais vista. Quando desfralda o amar o inimigo
fazer o bem àquele que me odeia e orar por quem me persegue, numa conjuntura inadmissível para essa ideia, onde era franco a mortandade e a ideia do olho por olho, queimadura por queimadura, que persiste até hoje em muita região. Para pegarmos só o exemplo do judaísmo, é fato entre eles essa premissa do olho por olho, queimadura por queimadura, e por isso nós vemos a ação de Israel na ofensiva e defensiva de quem investe bomba no seu território, em que fica patente essa perspectiva. Me manda uma bomba, eu mando outra. Mata um indivíduo judeu, matamos um palestino. E assim fica nessa monoideia e monoação estatuída, varrendo milhares de vidas de forma ininterrupta. Mas, tal como no judaísmo existem outras regiões em que ainda isso é seguido, esse labirinto de Talião, porque é com Jesus propriamente dito que isso vai sofrer um arranco pela raiz e descerra uma possibilidade aterradora para aquela época do devolver com uma prece alguém que me ameaçasse. E quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Cristo Consolador, que é o capítulo dos mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vai falar do jugo leve, do advento do Espírito de Verdade, que, segundo Chico Xavier, que é a reencarnação de João Evangelista, também de Allan Kardec, de São Francisco, é João Batista. Daí nós temos 3 momentos. Primeiro, o advento da justiça, essa revelação com Moisés, constituindo a primeira estatuída. A segunda, a misericórdia e o amor, que foi balneado pelo Cristo. E a terceira, da verdade, que é conduzida pelo Espírito de Verdade, que é João Batista, aquele que preparou a vida pública de Jesus, e se manifesta na terceira revelação da doutrina espírita, que vem a levantar o véu em relação a questões que não podiam ser tratadas naquela época por Jesus, dado o barbarismo, o primevo psíquico que ainda nós estávamos ali, e ensinar outras coisas que, no momento
que tivéssemos condição de assimilar viria à baila. E aqui vai iniciar falando daquela passagem de Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, vós todos que estáis com uma sobrecarga, aflição, angústia, que eu vos aliviarei, vos auxiliarei. Tomai sobre vós o meu jugo, de mim aprendei, que sou humilde e brando, suave de coração, e encontrareis repouso, descanso para vossa alma. Pois suave, doce é o meu jugo e leve, reconfortante o meu fardo. E no subsequente é colocado a força que ocorre ao meu movimento quando eu tenho uma confiança de que não acaba aqui a minha jornada. Visto que se eu entendo que no túmulo termina a minha trajetória, isso faz corroborar o materialismo, pelo materialismo, que insufla a paixão, o egoísmo, o ciúme, a inveja, a disputa, o capricho, que são filhos do materialismo e que vai ser o que tem sentido para mim. A partir do momento que eu antevejo uma continuidade e uma proposta para o além-túmulo, isso ameniza, suaviza o amargor, o fel da expiação que preciso viver aqui. Por isso Jesus ressona que aquele que estiver fatigado, cansado, é para ir até ele, que ele tem esse alívio, essa recomposição. E isso vai passar pela caridade ativa. E quando Jesus ele fala do advento consolador prometido, ele se refere a um outro alguém, consoante João 14, 15 e 17. 15, 17 e 26. Se me amas, guarda aquilo que trago, meu mandamento. E que ele rogaria ao Pai para que fosse descido até nós um outro Consolador, que ficaria e permaneceria, que o mundo absolutamente não conhece, porque não enxerga, não assimila, mas que nós teríamos chance de receber e que iria lembrar o que estava sendo dito por ele e ensinar toda coisa, toda a revelação. E isso consoana com o advento da doutrina espírita, num momento em que a voz do além se faz ouvir e vem bradar que nada perece, que Jesus Cristo havia vencido todo o mal e era para buscarmos vencer toda impiedade. Daí que, para Jesus se referir a um outro Consolador, não poderia ser ele. E é sabedor ser João Batista esse
Espírito de verdade que veio trazer a terceira revelação. E antes de João Evangelista ele ir ter com Jesus e passar o segmento dele, ele esteve com João Batista, que fez o prélio do arranque da vida pública de Jesus. E ao fazer essa preparação, muitos daqueles que estavam com João Batista como seu discípulo foram conduzidos por ele mesmo ao segmento de Jesus, conforme ele dizia, para fazê-lo. Que importava ele diminuísse e Jesus crescesse. Até pelo risco que acontecia na época de confundir João Batista com o Messias. E o objetivo dele era preparar a vida e o trabalho de Jesus. Então ele precisava se fazer esclarecer acerca de quem ele era e da sua proposta. Caso contrário, ele ia complicar a situação do Cristo e não auxiliar. E disse que ele não era digno de desatar o laço de sua sandália e que importava seguir ao Cristo. Mas, veja, João Evangelista esteve com João Batista como discípulo. E parece que Sócrates é a reencarnação de João Batista, o Espírito de verdade, e Platão de João Evangelista, que sabemos que é Chico Xavier. Por isso que isso vem lá de trás, já preparando essa transição que nós estamos vivendo. Em Pontos e Contos, Humberto de Campos vai dizer que para aqueles que olharam para a proposta do Cristo, fizeram a autorregeneração, a automudança imprescindível e desejoso de seguir após ele, vieram a integrar essa falange do Espírito de verdade, liderada por João Batista. E que reverbera no trabalho que eu me empenho e que, seja ele qual for, tem a sua base, a sua solidez no meu desejo genuíno, limpo, nobre e digno. E não naquilo que faça exatamente. Até porque, num mundo onde as disputas são impressionantes, urge considerar que, para aquele desejoso de ir após o Cristo, o seu objetivo é diminuir para que Jesus cresça. Que é dele que vem a luz, que pode nos iluminar. E no capítulo Resposta de Companheiro, vai dizer desse caminho, dessa selva misteriosa, que é abraçar esse trabalho, onde se faz uma penetração, um descerro de desconhecido e compara com um bandeirante antigo que almejava semear a civilização num extenso verde, sob a via da dificuldade, privação, angústia, solidão indizível, inabordável. E que o pioneiro da espiritualidade, aquele que abraça esse fanal, para se fazer distribuidor dessa tocha na floresta da emoção humana,
não vai aguardar uma excursão felicitosa, pacífica, no imediatismo da terra. Seria ingenuidade. Mesmo porque o Cristo fez um caminho de martírio e de sacrifício, e aquele que vai após ele não poderia esperar um trilho diferente. Isso implica viver o choque do meio, numa experiência de solidão, fome do coração, sede do espírito, privação importante. Visto que, ao acender minha tochinha e manter ela alumiando, isso vara a sombra da ignorância, da paixão, do convencionalismo, da comodidade inferior. E vai acontecer esse uso exacerbado tanto da minha energia, da minha possibilidade, do meu suor, sangue. E isso vai implicar nesse abalanço, nesse caminho, uma purificação árdua num combate sem trégua. E quando existe essa abraçação, vai implicar que eu tomo aquele caminho sem esperar seguidor ou aprovação. Daí, mesmo sendo algo que foi traçado via intuição, vai acontecer de forma individual, solitária, o caminho que eu abraço, sem que eu espere pelo outro na marcha de engrandecimento, de ascensão e de sacrifício. Porque se eu ficar esperando o outro fazer para fazer, eu vou ficar sem fazer. E isso é inalienável numa ação imperiosa para o talho a realizar, e isso vai se ajustar ao supremo bem, luz, onde, de forma voluntária, espontânea, a caridade faz parte do meu comportamento normal. E conforme supracitado, eu preciso me apagar e diminuir para que o Cristo cresça e se destaque em leve no quadro penumbroso, caótico do terra-terra. E por isso que o fenômeno pelo fenômeno, ele é descartável. Se formos considerar ele isolado, porque não é aí que cogita essa obra. Mas o espírito de sacrifício, enunciação, de boa vontade, visto que esse fruto indefectível, ele passa por uma noção e um emaranhamento de responsabilidade, um entrante de compreensão acendida, sublime, e do trabalho prático na direção do entorno. Caso contrário, seria um fogo-fato que tem uma impressionabilidade, uma visibilidade e se extingue de um momento para o outro. E iniciar não é o suficiente. Vou precisar desenvolver
formas de continuar, ter a sabedoria e a manha de terminar. E quando consideramos a questão da energia medianímica, isso é algo coletivo, que está a pedir de mim o direcionamento que eu vá dar para aquilo. Porque médiuns todos somos, mas mesmo nessa conjuntura onde nos fazemos intermediário do bem ou do mal, vai importar a canalização dessa demanda e que tipo de missiva eu me torno correio e o talho, o burilamento que preciso fazer para ir tendo desenvolvimento digital, individual daquele trabalho. Que não existe duas mediunidades iguais. Cada qual vai desenvolver de acordo com o caminho que faz e com a intenção que traga, que impacta na vontade. E se eu fico aquém dessa proposta e evado, essa energia medianímica, esse quinhão, pode redundar e redunda numa perigosa obsessão, que, se não tratada, isso descamba para subjugação orgânica, moral e fascinação. Na subjugação existe a interferência da minha vontade. E na fascinação existe um domínio da minha razão. Por isso que nesse ponto o indivíduo passa a ter comportamento ridículo, esdrúxulo e não percebe. Ou excessivo, ou agir de forma ilógica, perde o bom senso, a autoanálise, a crítica correta de si mesmo, do entorno. E o orgulho faz ele interpretar de forma errada o que ele faz e o que ele é. Daí, ele é arrolado para a situação, às vezes, ridícula, que o expõe e que compromete aquilo que de bom ele poderia estar fazendo até ali. E acha que está no caminho certo. E costuma ser impermeável a aviso, a alerta. Certa feita, uma moça estava em envolvimento de casamento e planejava separar. E ela tinha filhos, um casal, e colocava aquilo que intentava para fermentar aquela ideia e ver o que ela faria no próximo passo. No momento eu havia comentado com ela que os relacionamentos daqueles que estão próximos de nós, seja numa casa ou num convívio mais de perto, num trabalho, pode ser alguém do meu ontem que não vai estar comigo por acaso e ao qual é credor da minha renunciação, do meu amor.
e que eu precisava sempre me lembrar do para que estou aqui. Vês que o único objetivo da alma que volta à Terra é fazer o bem. E ela comentava que esse marido precisava dela para preparar uma comida, para cuidar de uma medicação, que existia uma necessidade da presença dela, mas que mesmo assim ela resolvia cuidar dela, pensar nela, porque ela não tinha feito isso até ali. E havia explicado para ela que o para que nós estamos aqui é fazer o bem. É o esquecimento do meu eu, egoísta, ensimesmado, para ir ao encontro da necessidade que grita. E ela ouviu e ponderou que tinha sido, na verdade, a vítima do pregresso, que ela tinha uma revelação que havia uma relação de patrão com escravo entre ele e ela, e que ela estava decidida a quebrar aquilo naquele momento. Isto é, às vezes a pessoa está vivendo uma situação que alguém de fora faz um alerta daquilo e tenta ventilar algo que vai auxiliar, mas ela está impermeável. E aqui é um indício do risco que nós sofremos de fascinação, que é um instante de descuido que eu tenho, como espírito inferior que eu sou, permite esse tipo de enlameio que utiliza a minha energia medianímica para me subjugar e me levar a ter uma atitude contrária àquilo que eu me propus na seara do bem, no serviço digno, e que vai comprometer o meu esforço por aqui. Por isso que urge nessa proposta distribuir o bem represado, desembaraçar do débito e tirar um tesouro guardado no santuário do meu coração que rola para a oficina da mão, onde vou colocar em prática aquilo que havia aprendido, quando tem essa ensancha, conforme Jesus vai dizer, reconcilia-te e auxilia o seu adversário enquanto você está a caminho com ele, mostrando que vai chegar um momento que eu não vou estar diante desse outro, para poder fazer esse desembaraço do débito e poder oferecer esse crédito de bênção, que passa por guardar a harmonia e o equilíbrio no meu orgânico, fazer mais luz, intensificar isso no meu psíquico, porque ou eu intensifico ou eu perco, onde nessa explosão do amor em ação, o serviço realizado vai tendo um demão, um fortalecimento da sublimidade e da lucidez.